O homem, esse desconhecido. Esse é o título de um livro escrito pelo biologista francês Alex Carrel, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1912. Nesse livro do início do século passado, bom, não tão do início do século passado, ele analisa as questões sociológicas relacionadas à convivência do ser humano em sociedade. O título do livro continua bem atual. O ser humano, ele continua um desconhecido para si mesmo. E pelo fato de não se conhecer, ele complica sua própria existência e dos outros também. Se o indivíduo complica a sua existência, por extensão, ele colabora para complicar a vida daqueles que lhe são mais próximos. E se é uma pessoa que tem uma influência grande na sociedade, então o peso é muito maior. Então o indivíduo, por exemplo, lá no budismo tibetano se fala a respeito dos Budas. Buda significa aquele que despertou, ou seja, um indivíduo que se conhece mais do que o comum das pessoas. E se conhecendo, conhece mais sobre a vida. E, portanto, auxilia, através desse conhecimento, os demais. Então, eles falam de um Buda local, aliás, um Buda familiar, o Buda local, o regional, o de um país e o Buda planetário. Por exemplo, Siddhartha Gautama, aquele que recebeu pela primeira vez esse adjetivo, o Buda, o desperto, ele foi um Buda planetário. O indivíduo mais esclarecido, mais amadurecido, na convivência com a sua família, é um Buda familiar. E assim sucessivamente. Mas assim como temos Budas, dessa forma como acabei de falar, temos também aqueles que complicam a própria vida e a vida dos demais. Não muitas vezes intencionalmente, mas pelo fato de não se conhecerem, serem ou estarem temporariamente perturbados, e aí por conta disso ocasionam perturbação para os demais. E outros por uma intenção malévola ou perversa, que advém também, obviamente, de problemas de personalidade, maior vinculação com carga instintual, as cargas primitivas, que tem um peso muito grande na vida de cada um de nós. Então, temos aqueles também que causam problemas para si mesmos, para a família, para um grupamento maior, e aqueles que causam problemas para um país, um estado ou para um planeta. Né? Vocês querem ver um indivíduo desse tipo que causou muito problema para o planeta? O planeta que eu estou falando, aquela área da abrangência dele. Gengis Khan, que a história consagra como um guerreiro, um conquistador, foi um sujeito que causou muita perturbação, muita morte, muito sofrimento. Mais recente, Hitler, um sujeito que causou perturbação a nível praticamente planetário e que felizmente foi debelado, não é isso?
Então, por que é que isso ocorre? Vamos ficar mais no nível restrito, nós conosco mesmos. Por que é que isso ocorre? Por ignorância do nosso funcionamento, obviamente. Se a gente se conhecesse melhor, a gente funcionaria melhor. Há séculos atrás, quando ainda não se sabia sobre higiene melhor, sobre as bactérias, asepsia, as mortes decorrentes por cirurgia eram elevadas. Até que um médico, ele resolveu lavar as mãos antes das cirurgias. Os óbitos diminuíram no grupo que ele operava. E isso foi se espalhando e foi se pesquisando. Foram descobertas as bactérias, os germes e a importância da asepsia, da esterilização do material cirúrgico. E a consequência disso foi uma diminuição cada vez maior de óbitos em decorrência de cirurgias. Então, quando não se sabia, não se conhecia, o resultado era trágico, era danoso. Passou-se a conhecer, se cuidar melhor, o índice de óbito diminuiu consideravelmente. Assim é com a vida psíquica, a vida emocional. Então, na base do nosso sofrimento, não são propriamente as patologias. Essas colaboram, mas o desconhecimento que temos sobre nosso próprio funcionamento. Essa é a base. Como a gente não se conhece, a gente vai gerando gatilhos. E esses gatilhos desencadeiam processos de sofrimento que duram mais ou menos tempo, porque a gente sabe que a tendência, tudo que tem começo tem fim, né? Então, quando o sofrimento inicia, ele gera uma onda que tem um pico e depois decresce. Quando o sofrimento se prolonga por um tempo maior, é porque tem algum mecanismo interno favorecendo esse prolongamento. E como não é percebido, ele vai mantendo-se em ação. Vamos ver, por exemplo, a angústia. Vamos pegar um exemplo mais localizado, a angústia. É óbvio que a angústia ela não vem só. Né? A angústia ela tem a ver com mecanismos de insatisfação. Ela tem a ver com mecanismos de raiva. Ela tem a ver com situações mal resolvidas, antigas. A gente localiza a angústia como sendo atual. Ou seja, sentimos aquela opressão no tórax, aquele aperto, aquela coisa constritiva, interna, uma agonia por dentro que chega a ser sentida como se fosse, e é também, uma dor física. Então isso tem a ver com algo atual e desculpem. E isso tem a ver com a história de vida, algo antigo. Porque para que um sofrimento seja desencadeado agora, tem que haver uma predisposição ou uma matriz antiga. Porque senão ele não é desencadeado no nível como daquela angústia, né, que parece sem fim. Então, atual e antigo. Como eu não consigo perceber o que é, eu fico num sofrimento e numa agonia intensa. E entra um outro elemento que faz com que o original seja intensificado. Esse elemento que entra
é a revolta, o aborrecimento por eu estar desse jeito, sofrendo. Então, une-se a revolta ao sofrimento original e o intensifica. Um outro fator que intensifica. Como eu não entendo, eu quero me livrar daquilo o mais rápido possível. Como eu não consigo me livrar na velocidade desejada, eu intensifico a revolta e, portanto, o sofrimento original. Então eu entro num circuito fechado de sofrimento que parece não ter saída. Nesse ponto, quando o sofrimento é muito intenso, obviamente, um medicamento pode auxiliar. Assim como o analgésico auxilia numa dor muito intensa. Imagine uma cólica renal sem um bom analgésico. É terrível. Então, uma angústia intensa, né, sem o medicamento, sem o calmante, o ansiolítico, sem o antidepressivo, né? O antidepressivo ajuda a bloquear as emoções que estão na base da angústia. E aí diminui. Então, esse é o processo, digamos, mais rápido. Aliviar. O outro é buscar ajuda para entender o que está ocorrendo. E aí, voltando àquilo que eu disse no primeiro vídeo, sobre os dois fatores que colaboram tanto para a geração como para a manutenção do sofrimento, que o primeiro, rigidez de personalidade, o segundo, desconhecimento do próprio funcionamento mental, das instâncias mentais que convergem no sentido de promover aquela aflição, aquela agonia. Então, se eu desconheço, obviamente eu vou ficar agoniado, né? Apavorado com aquilo que eu estou sentindo, com o que eu estou experimentando. E entra um outro fator, além do aborrecimento, da raiva por estar daquele jeito, entra o medo. Isso não passa? O que é que está ocorrendo comigo? Porque eu não sei. Na medida em que eu passo a saber, assim como lá atrás, séculos atrás, foi se percebendo o que era para ser feito antes da realização de uma cirurgia, e isso foi diminuindo a quantidade de óbitos consideravelmente, eu também, me compreendendo, sabendo o que está ocorrendo, eu começo a não acrescentar os elementos que contribuem para a intensificação do processo original. Eu vou eliminando aquilo que gera o aborrecimento, a revolta. Eu vou aprendendo que não dá para me livrar no tempo que eu gostaria, e aí eu vou aprendendo a acolher, a aceitar, a conviver enquanto estou buscando ajuda para compreender o processo que eu estou vivendo. E aí, na medida em que eu compreendo, eu vou ficando em condições de pensar diferente, escolher diferente, requalificando, ressignificando as emoções. E aí vai mudando aquele quadro. Como isso não muda naquele tempo desejado, de uma hora para outra, de uma semana para outra, vai acalmar. E mais adiante no tempo, quando aquele ponto específico for tocado de novo, o material vem à tona, mas não é mais da mesma forma.
eu já conheço, eu já entendo melhor, e aí não promove mais aquela balbúrdia emocional e mental, e eu aproveito para compreender num nível ainda mais profundo. E vai ficando diferente. Em lugar de ser aquela agonia, aí é uma experiência instrutiva, uma experiência de aprendizado, através da qual eu me requalifico para a vida. Eu vou me tornando mais resiliente, obviamente, e vai ficando diferente. Eu lembro de uma senhora que ela sofria pra caramba com um quadro depressivo, com angústia, com ansiedade. E ela dizia: isso não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Isso só melhora com o remédio. E nem melhora tanto. E ela já havia tomado o arsenal terapêutico, medicamentoso que se conhecia. Isso tem uns 20 anos, mais ou menos. Já havia tomado de tudo. Mas ela desejava encontrar uma forma de conviver melhor com aquilo. Ela não acreditava que podia sair daquilo, viver de uma forma melhor do que aquela. Mas ela queria encontrar uma forma de conviver com aquilo. Ou seja, ela já tinha perdido a esperança de, no dizer dela, de ficar boa. Mas queria aprender a conviver. E aí ela iniciou psicoterapia, entrou em grupos de treinamento de autoconhecimento e gradativamente ela foi aprendendo a se perceber. Ela foi aprendendo a lidar melhor com aquilo que sentia. Ela foi percebendo claramente que a revolta intensificava e que a aceitação atenuava. E aí ela foi aprendendo a conviver com aquele estado íntimo. Aprendendo a conviver, ela economiza energia, a energia que estava sendo desperdiçada na revolta, na não aceitação, na tentativa de se livrar daquilo. E a mente foi se abrindo para a percepção do material original, das matrizes psíquicas, que ela foi descobrindo que remontavam à infância, a relação dela com os pais, principalmente no caso dela com a mãe. E foram vindo raivas antigas, raivas daquela criança que ficou encapsulada no tempo inconsciente, cheia de mágoas, cheia de raivas, de medos. E aí, na medida em que ela foi entrando em contato com tudo isso, o processo foi modificando, foi atenuando, liberando-se das cargas emocionais disfuncionais. Ela foi podendo ampliar sua capacidade de percepção, de conexão com as diferentes instâncias de sua mente. E aí, portanto, conseguindo equacionar as questões ligadas à criança interior. Ou seja, se a gente for usar uma terminologia freudiana, ela foi resolvendo aquelas questões da libido infantil. Libido aqui não no sentido de sexo, de energia psíquica não resolvida, resolvendo-as
a percepção se ampliando, o quadro emocional foi modificando, os medicamentos foram sendo diminuídos até que foram retirados. E aí um dia, isso levou um tempo, não é? Obviamente, não foi de um mês para outro. Até que chegou um dia que ela disse: puxa, eu pensei que nunca iria me sentir assim. Quando eu comecei a me sentir mais leve, eu pensei que fosse morrer. Porque aquela leveza me era estranha. Aquele sensamento de quietude por dentro. E aí eu achava que estava perto da morte. E no começo me apavorei. Mas agora não, agora eu sei o que é estar em paz. Eu sei o que é estar comigo mesma. Então, e eu sei hoje que eu posso continuar a me conhecer e melhorar ainda mais. E aí, nesse ponto, foi que ela recebeu alta. Então, para que eu saia de um sofrimento, mesmo que ele seja antigo, eu preciso trabalhar o ego para sair da rigidez. Eu preciso criar abertura interior para transformar o ego num desbravador, num investigador do território do inconsciente. Eu preciso saber que o ego é só uma instância, a mais superficial de mim, mas que tem muitas outras. E eu preciso me abrir para a conexão com minha essência, meu eu mais profundo ou eu superior no dizer de Jung. Porque aí eu começo a experimentar uma energia diferente, vinda de um nível mais profundo do meu ser, envolvendo toda a camada de superfície e fazendo-a sentir com clareza que pode viver bem melhor. Um abraço.